agora o programa Educa Castanhal. Olá, meus amores! Sou a professora Lia Lima e é uma alegria poder compartilhar com vocês esses momentos de aprendizagem aqui no Educa Castanhal. Agradecemos a interação das escolas nos enviando mensagens, imagens e vídeo das atividades produzidas pelos nossos estudantes. Ainda estamos aguardando mais materiais e não esqueçam de conversar com as famílias sobre a autorização de imagem e também sobre a importância de estarem acompanhando a programação na TV, rádio e redes sociais. Falando em redes sociais, curtam as nossas postagens e comentem, compartilhem. Agora, fiquem ligadinhos que a aula vai começar. É com você, professora Nayana. Olá, meus alunos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Educa Castanhal. É uma satisfação estar aqui na sua companhia. Quero mandar um abraço aos meus queridos alunos do bairro Jaderlândia. Sâmia, Letícia, Larissa, Sabrina, Gleiciane, Rosana, Paulo e Gabriel, que estão ligados em nossas aulas. Quero te convidar hoje a ficar ligado aqui comigo. A nossa aula vai ser muito interessante. Afinal, iremos falar sobre um assunto muito importante em nossa história. Então corre, pega seu caderno, seu lápis, sua caneta, que vamos fazer um tour pela história do Brasil Imperial. O nosso assunto será sobre o Segundo Reinado, que corresponde ao período de 23 de julho de 1840 a 15 de novembro de 1889, quando o Brasil esteve sob reinado de Dom Pedro II, que durou de 1825 a 1891. Se você ainda não assistiu a nossa aula sobre o Primeiro Reinado, te convido a acessar o canal da CEMED e assistir. Então, essa época ficou conhecida por ser de relativa paz entre as províncias brasileiras, com a abolição gradual da escravidão e o fim da Guerra do Paraguai, encerrando-se com o golpe republicano em 15 de novembro de 1889. Vamos entender um pouco mais sobre esse período? O Brasil Imperial teve início em 1822, logo após a independência do Brasil, e estendeu-se até 1889, com a proclamação da República. Ao contrário das antigas colônias espanholas na América, que após a sua independência tornaram-se repúblicas, o Brasil seguiu o caminho do Império, isto é, a formação de um governo central, com um monarca com poderes absolutos. Nesse período, o Brasil consolidou-se como um império de grandes proporções territoriais, o maior da América do Sul, o que reforça a necessidade de consolidar tanto as fronteiras como também a unidade política interna. Historicamente, dividimos o Brasil, o Império, em 3 períodos. Primeiro Reinado, que vai de 1822 a 1831. Segundo, período regencial, que vai de 1831 a 1840. E o Segundo Reinado, que vai de 1840 a 1889. O Segundo Reinado iniciou-se logo após o conturbado período regencial. Esse período foi marcado por revoltas provinciais, de norte a sul do Brasil. As províncias pegaram em armas contra as disputas do poder local, problemas sociais e questões republicanas. As revoltas do período regencial ocorreram em uma época de grande disputa de poder e uma instabilidade política, que dão a origem a uma série de conflitos. Temos então a cabanagem na província do Grão-Pará, a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, que ocorreu na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Temos também a Revolta dos Malês, que ocorreu na província da Bahia, Sabinada, na província da Bahia novamente, e a Balaiada, que ocorreu na província do Maranhão. Durante o período regencial, não havia imperador. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. A Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil e outorgada por Dom Pedro I, dizia que o novo imperador só poderia assumir o poder com 18 anos. Enquanto o herdeiro não alcançava a maioridade, o Brasil foi governado por regências. O período regencial contou com as seguintes regências: Regência Trina Provisória,
que foi de abril a julho de 1831. A regência trina permanente, que foi de 1831 a 1834, e a regência una, de Padre Feijó, que foi de 1835 a 1837. Por fim, temos a regência una de Araújo Lima, que foi de 1837 a 1840. Para entendermos melhor esse momento, vamos analisar algumas características do Segundo Reinado. Na política, o Segundo Reinado foi marcado pelo retorno do poder moderador. Logo após a abdicação de Dom Pedro I e na impossibilidade de Dom Pedro II assumir o trono por conta da sua pouca idade, o poder moderador foi suspenso durante o período regencial, pois, de acordo com a Constituição de 1824, apenas o imperador poderia exercê-la. Com o golpe da maioridade e a coroação de Dom Pedro II, o poder moderador voltou a ser exercido até a proclamação da República em 1889. Dessa forma, consolidavam-se a centralização política e o fortalecimento da figura do imperador. O parlamento brasileiro buscava inspiração na Inglaterra. Todavia, o poder moderador concedia a Dom Pedro II interferir no Conselho de Estado e também dissolver o parlamento. Isso era oposto do parlamento britânico, no qual o rei não interferia nas atividades parlamentares. Por essa razão, essa forma de governo no Brasil ficou conhecida como parlamentarismo às avessas. Logo após o final da Guerra do Paraguai, em 1865, os militares do Exército ganharam força e não se contentaram apenas com as atividades nos quartéis. Inspirados nas ideias positivistas, eles decidiram que tinham o dever de participar da política brasileira. Porém, Dom Pedro II impediu tais manifestações políticas vindas dos quartéis. Isso fez com que o exército começasse a conspirar contra o imperador. Na questão econômica, a independência em 1822 trouxe mais transformações políticas do que sociais e econômicas para o Brasil. A economia permaneceu durante o período imperial como agroexportadora, ou seja, atendendo às necessidades do mercado europeu. Em meados do século XIX, o café começou a ser exportado da forma mais intensa. Plantado primeiramente na região do Vale do Paraíba, entre as províncias de São Paulo e Rio de Janeiro, a exportação do café ocupou o espaço na economia brasileira do Segundo Reinado, gerando lucros para os cafeicultores. A mão de obra utilizada era escrava. Com o êxito das lavouras do café, aumentou a movimentação de escravos na região do Nordeste e nas minas de ouro. Para as regiões do Vale do Paraíba também. A partir de 1850, o café expandiu-se para a região do Oeste Paulista, tornando-se o maior produtor do Império. Ao contrário das lavouras do Vale da Paraíba, o café plantado no Oeste Paulista contou com a mão de obra imigrante. Inúmeros europeus vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida e estabeleceram-se em São Paulo. Esses imigrantes fugiam de conflitos sociais e guerras relativas à unificação alemã e italiana. Essa mão de obra tinha mais qualificação do que escrava, e isso foi fundamental para o êxito da produção cafeeira na região. A partir desse momento, a província de São Paulo passou a se destacar num cenário do Segundo Império. O café, ao longo do século XIX, tornou-se a principal atividade econômica do Brasil, mas não era a única. Mesmo em menor número, ainda havia a produção de açúcar, exploração de ouro e outras atividades econômicas secundárias. Além disso, havia projetos de investimentos em outros ramos econômicos, como a indústria. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, procurou meios para desenvolver a indústria no Brasil, mas não conseguiu superar o domínio do café. Mauá transportou o café até o Porto de Santos, aonde o produto foi exportado para toda a Europa. Na questão social, a sociedade brasileira do Segundo Império passava por transformações. A maioria da população ainda vivia no campo, mas as cidades começavam a receber o maior número de habitantes. Os donos de lavouras de café ganhavam prestígio social e aproximavam-se do imperador, que se agraciava com títulos de nobreza.
A vinda de imigrantes trouxe também mudanças para a sociedade brasileira, como a influência cultural e política, aumentando consideravelmente a presença europeia em nossos territórios. Além disso, a chegada do imigrante foi substituindo gradativamente a mão de obra escrava. O parlamento brasileiro, ao longo da segunda metade do século XIX, aprovou leis que proibiam o tráfico negreiro, como a Lei Eusébio de Queiroz, que libertou os escravos recém-nascidos, como a Lei do Ventre Livre. Era uma sociedade mais informada. Vários jornais começaram a circular pela cidade do Rio de Janeiro, informando notícias, mas também disseminando ideias republicanas e abolicionistas. Porém, ainda era uma sociedade herdeira das características elitistas e escravocratas. O segundo reinado começou a entrar em crise principalmente após a Guerra do Paraguai. Foram vários fatores que levaram à queda de Dom Pedro II, em 1889. Dentre elas, nós temos as seguintes: questões militares, questões envolvendo a Igreja e o Estado, conhecido pelos conflitos entre o trono e o altar, e, por fim, as questões escravistas, como a abolição da escravidão. A República no Brasil foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Tropas do Exército, lideradas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, depuseram Dom Pedro II e a família imperial foi exilada na Europa. Segundo relatos da época, muitos viram a movimentação das tropas como um mero desfile militar. Em termos utilizados para definir esse episódio pela população, foi: o povo assistiu bestializado. Essa expressão significava dizer que o povo assistiu a essa cena sem entender o que estava acontecendo, por esse processo envolver somente a elite. Bem, queridos, nossa aula chega ao final com muitas informações. Se você está com atividades pendentes, façam! Já estamos chegando ao final de mais um ano e será através dela que iremos te avaliar. Não deixem de fazer, é muito importante. Fiquem bem e se cuidem. Um abraço a todos e acompanhem as nossas aulas. Parabéns, professora Nayana, por essa aula tão criativa. Queremos também agradecer à Prefeitura de Castanhal, às secretarias por estarem participando dos quadros educativos em nosso programa e assim contribuírem com a educação municipal. Um abraço carinhoso aos assessores da CEMED, que estão revisando e contribuindo de maneira significativa com o Educa Castanhal. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau! Estamos apresentando o programa Educa Castanhal. O ciclista vai ter o seu espaço exclusivo para transitar e o pedestre também vai ter o espaço dele exclusivo para transitar. A gente está com a equipe de educadores em toda a via, onde está já sinalizado, já com as entregas de panfleto. A gente aborda o ciclista e o pedestre e orienta eles aonde é que eles devem transitar de forma legal. O ciclista ele vai transitar na ciclovia e o pedestre vai transitar na faixa exclusiva do pedestre. A gente está trabalhando isso constantemente, diariamente com as pessoas aqui na via, mas a gente precisa que as pessoas elas sejam educadas, elas visualizem e respeitem, não só quando a equipe de educadores estiver na via, mas porque é um serviço benéfico para cada um, tanto para o ciclista como para o pedestre. Seria importante que todas as pessoas elas se conscientizassem, elas respeitassem a sinalização e usassem de forma legal a ciclovia. Na cidade, ainda é comum as crianças brincarem aos redores das suas casas.
e de convidarem outras crianças para brincar juntas. Assim, aconteceu com Lili e Anne numa bela manhã. Oi, Lili! Vamos brincar? Vamos! Onde? Na frente da sua casa. Deixa eu ver se a minha mãe deixa. Vai lá rápido, pra gente não perder tempo. Tá bom. Ei, mãe, eu posso brincar na frente de casa? Com quem, minha filha? Com a Anne. Oi, Anne. Pode, mas nada de conversar com estranhos, hein? Tá bom, mamãe. Vamos, Anne. As crianças brincam, cantam e se divertem, quando de repente, um homem que morava próximo à casa das crianças convida Lili para brincar. Lili acha estranho um homem tão grande querendo brincar. No entanto, achou legal e chamou sua amiga Anne. Ei, Anne, vamos brincar com aquele homem lá da Casa Amarela? Um homem? Mas ele é criança? Não, mas ele disse que brincar de boneca com ele é muito legal. Mas a mamãe não deixa. Ah, Nesse momento, o homem chama Lili e diz que acha melhor brincar de boneca somente com uma criança, pois dividir não é muito legal. Ela acha estranho, pois sua mãe sempre diz que compartilhar é muito importante. Ela decide então não brincar mais e o homem a segura à força. Lili faz o sinal de socorro, mas ninguém naquele momento reconhece o sinal. Você sabe reconhecer o pedido de ajuda de uma criança ou adolescente abusada ou em risco? A criança pode emitir vários sinais, seja pela mudança de comportamento na escola ou em sua própria residência. Pode ser pelo choro, sem motivo aparente, por medo de socializar com outras pessoas. Agora, é importante sabermos que a suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescentes é obrigatória a denúncia no Conselho Tutelar. Esses sinais são passíveis de um olhar mais cuidadoso. Todos nós, inclusive você, pode ajudar a proteger nossas crianças e adolescentes. Diz que sim. Você sabe o que aconteceu com a Lili? Uma moça ajudou a Lili, pois reconheceu o sinal. Eu já sei fazer o sinal. Vou te mostrar.